aqui está início mais uma edição de Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade do Conselho de Guimarães, a atualidade política, económica e social. Esta semana com Francisco Teixeira e Carlos Caneja Amorim. Mariana Silva não pode estar presente connosco por compromissos que assumiu e que são inadiáveis, mas hoje contamos com a participação especial de Torquato Ribeiro. José Manuel Torquato Ribeiro é membro da Assembleia Municipal, eleito na lista da CDU, foi vereador da Câmara Municipal de Guimarães, também eleito nas listas da CDU, cabeça de lista da CDU nas últimas eleições legislativas pelo Círculo Eleitoral de Braga, é membro da direção da Sociedade Martins Sarmento, presidente da Assembleia Geral da Associação Fúnebre Vimaranense. Torquato Ribeiro, bem-vindo, muito obrigado pela disponibilidade em vir aqui connosco ao Guimarães em Debate conversar um pouco. Hoje vamos olhar para a última reunião do Executivo Municipal. Estamos a gravar este programa numa quinta-feira, dia da reunião, da habitual reunião quinzenal do Executivo Municipal. No que toca à reunião de hoje, foi mais uma daquelas reuniões que dizemos habituais, sem grandes motivos de termos grandes expectativas sobre a agenda, pelo que o fundamental da reunião, em termos políticos, se concentrou naquilo que se considera o período de antes da ordem do dia. A maioria das deliberações relacionadas com assuntos que podemos classificar de pacíficos ou mesmo de algum modo burocráticos, como sejam a cedência de autocarros, associações ou a ratificação de deliberações que houve necessidade de ratificar devido a questões processuais, muitas vezes. Houve apenas alguma discussão, ainda que ligeira, nos pontos 24 e 50, o primeiro sobre o apoio a passes mensais da Guimabus e o segundo sobre as piscinas e a intervenção da Câmara Municipal de Guimarães. Ora, assim sendo, as atenções viraram-se para o período antes da ordem do dia, através das intervenções dos vereadores Bruno Fernandes e Ricardo Araújo e as correspondentes respostas do Presidente da Câmara e também dos vereadores Nelson Felgueiras e Sofia Ferreira. Um destaque também, que deve ser tido na devida conta, para a presença de cidadãos através de 3 intervenções sobre 3 assuntos da atualidade. A via do Ave Parque e os impactos ambientais, a anunciada pedonalização da faixa norte Alameda de São Damaso e Largo Toral, bem como a Rua de Santo António, e a falta de compatibilidade entre a Guimabus e o Ave Mobilidade no que toca aos passos sociais, aos passos dos estudantes. E aqui permitam-me que introduza uma nota para recordar que esta intervenção sobre o problema dos transportes foi realizada por uma jovem estudante do secundário com uma intervenção clara e muito bem preparada. Muito bem, o destaque aqui deve ser dado. Meus senhores, bem-vindos. Tempo então agora de vos ouvir sobre a última reunião da Câmara Municipal de Guimarães. Torquato Ribeiro, como nosso convidado, era capaz de desafiá-lo a si a arrancar. Que aspecto é que eu gostava de eleger desta reunião? Muito boa noite a todos e obrigado pelo convite. Cumprimento também aqui os meus colegas do painel, o Francisco Teixeira e o Caneja Amorim, e o António Magalhães, que já conheço de outras andanças também. Naturalmente que as reuniões de Câmara, permita-me começar com um pequeno pormenor em relação às reuniões de Câmara, até porque o Francisco, que está aqui comigo, já foi vereador da Cultura, portanto fez parte já do Executivo, foi vereador, e eu também fui vereador e não fiz parte do Executivo, que era o da oposição, mas há aqui umas grandes dificuldades em relação àquilo que é o funcionamento normal de uma reunião de Câmara, porque o conhecimento e, muitas das vezes, a informação que os vereadores da oposição deviam ter a tempo, não a têm e, portanto, nem sempre as reuniões têm, o processo normal de discussão, com uma discussão livre e plural até sobre aquilo que o Executivo, com toda a legitimidade democrática e eleitoral, pretende levar a efeito. Muitas das vezes as questões são colocadas em cima da hora, e não raras vezes, e parece que o formato continua a ser mais ou menos igual, não raras vezes as questões são apresentadas com alguém numa determinada reunião de Câmara, anuncia-se um determinado projeto que é importante para uma determinada comunidade, neste caso concreto ou vilas, ou aldeias, ou o centro da cidade, mas isso não permite, numa análise logo de imediato, porque os vereadores da oposição têm conhecimento daquilo que é apresentado exatamente só naquele momento, a discussão que podia ser feita, se de facto houvesse informação antecipada em relação a essa matéria, teria sido, ou seria necessariamente muito melhor e muito mais, produtiva, e que do ponto de vista até muito mais positiva para se alcançar um projeto que a maioria apresenta, mas que de facto poderia ter até umas achegas da oposição, e neste caso concreto isso não é possível. Portanto, há aqui um déficit do ponto de vista da informação
em relação àquilo que são os deveres do Executivo perante os vereadores da oposição que não fazem parte do Executivo, não têm competências delegadas e, portanto, sentem esta grande dificuldade. E eu falei até no caso de Francisco Teixeira porque são casos diferentes. Francisco Teixeira sabia o que é que se ia passar nas reuniões de Câmara. Nós, praticamente, se fizesse parte, não foi nesse tempo, mas agora, fazendo, digamos, um retrato da situação, a questão seria diferente e penso que essa experiência também o Francisco nunca a teve, porque, de facto, o período que teve foi sempre no Executivo. Sobre as questões apresentadas. São questões, geralmente, as reuniões de Câmara passaram a ter alguma importância como um período antes da ordem do dia, porque uma boa parte das coisas que vão à reunião de Câmara para ratificar, ou muitas das vezes para deliberar, são questões menores. E eu digo menores porque, de facto, de questões de urbanismo não vão às reuniões de Câmara. Há uma série de questões que são fundamentais para o desenvolvimento do Conselho, mas que não vão à reunião de Câmara, porque os vereadores, perante a lei, e isto não estou a dizer que seja ilegal, o que estou a dizer é que, do ponto de vista da discussão, não é propriamente a melhor, no meu ponto de vista, a melhor forma de atuar. Não é possível, nem permite, que, de facto, essa discussão seja feita numa base de igualdade do ponto de vista da informação. O que é que foi debatido neste momento? E é bom também dizer-se que, de facto, o período antes da ordem do dia foi uma questão que, no tempo em que eu era vereador da oposição, foi conquistada um bocado a pulso. O Dr. António Magalhães fez uma grande resistência em relação a esta matéria do período antes da ordem do dia, que ele refugiava-se, e em parte bem, eu não digo que ele não estivesse incorreto nesta matéria, mas ele refugiava-se que, de facto, havendo um executivo, digamos, incluía todos, quer os vereadores da oposição, quer os vereadores, incluía, para esta questão da ordem, do período antes da ordem do dia, incluía-nos a todos no mesmo saco e, portanto, éramos todos iguais e, portanto, não havia aqui possibilidades de haver um período antes da ordem do dia e poder-se discutir qualquer coisa fora da agenda. Essa questão não venceu, porque o Dr. António Magalhães foi cedendo também, naturalmente, com a racionalidade que se reconhece e, portanto, o período antes da ordem do dia na Câmara, no período em que eu estive enquanto vereador, foi um período forte de contestação em relação a algumas matérias e também um período em que nós, enquanto oposição, podíamos apresentar opções diferentes daquilo que nos era apresentada pelo Executivo. E, portanto, as reuniões de Câmara enfermam por isto. E enfermam por isso e enfermam também por uma questão que é da falta de informação que, pelos vistos, nesta última reunião não resultou assim. Porque, de facto, o público percebeu-se que é possível ir a uma reunião pública da Câmara Municipal de Guimarães e apresentar questões, tem que ter resposta direta. Pronto, o Presidente da Câmara pode não poder responder de imediato, o que é compreensível, mas as pessoas têm que saber e têm que se aperceber que, de facto, é possível ir a uma reunião de Câmara e, no final da reunião de Câmara, têm direito a colocar questões ao Executivo. E essas questões são respondidas pelo Presidente da Câmara. Isto é um pormenor interessante em democracia. Porque permite que as pessoas vão lá e saibam a resposta para aqueles que são os seus problemas. São bons, são grandes, não interessa. Aqui o que interessa é que, de facto, há um mecanismo democrático que permite que as pessoas tenham acesso a isso. Em relação àquilo que foram os temas... Trocado, permita, vamos ouvir Sim, faz favor. O painel, ainda sobre esta questão, porque acho que, de facto, seria interessante ouvir os contributos quer de Francisco Teixeira, quer do Carlos Caneja Amorim, sobre alguma das pistas que o Trocado foi aqui abrindo. Carlos Caneja Amorim. António, antes de mais nada, boa noite ao Trocado Ribeiro e ao Francisco Teixeira pelo parceiros de debate. A Mariana Silva hoje não está cá, mas também dá-lhe um cumprimento. Eu, aproveitando o facto de estar aqui o Trocado Ribeiro, lembrei-me do Tommaso Campanella, que escreveu A Cidade do Sol, porque de facto, e porquê é que eu me lembrei desse livro? Porque de facto nós esta semana constatamos que, não obstante estarmos na Quaresma, e portanto ser um período de sacrifício pessoal e de jejum, em Guimarães, na autarquia, só se falou de milhões. E, de facto, milhões para aqui, milhões para acolá, e eu, de facto, gostaria que na reunião de Câmara esses milhões fossem visitados e fossem discutidos com algum pormenor, porque tivemos um fundo ambiental que avançou, que vai financiar cerca de 1 milhão de euros só para projetos relativamente ao BRT, à questão da via dedicada ao autocarro para ligação para ligar Guimarães-Braga em via dedicada pasme-se que nós ainda não sabemos qual vai ser o modelo de mobilidade que supostamente ia abrir no quadrilátero, mas já se fala no 1 milhão,
falou-se, a Câmara deu uma grande importância a esse milhão que já foi atribuído por parte do Ministério do Ambiente, o Ministro Duarte Cordeiro. Por outro lado, o Sr. Presidente da Câmara falou em mais 1 milhão, que é o que é necessário para requalificar a piscina. Mas isso íamos falar a seguir, Carlos Carreira Maria. Agora, digamos, gostava de ir naquela linha da intervenção do Torquato Ribeiro. Uma reflexão sobre o modelo de funcionamento destas reuniões. Relativamente, António, eu estava a referir porque era numa lógica daqui dos vários milhões que se foi falado esta semana, que depois se fôssemos visitando e fomos vaziando o cofre, constatámos que afinal os milhões é puramente aparente. Não deixamos relativamente, independentemente do modelo de participação da Câmara Municipal, que de facto há uma assimetria clara entre quem está no poder e quem está na oposição, porque não há informação nenhuma. Inclusivamente nós, muitas das vezes, os nossos vereadores são surpreendidos com ordens do dia que têm entradas à última da hora, com inclusivamente situações bastante pesadas para analisar e para decidir. Mas o regime é como é. O Estatuto da Oposição, eu já o disse aqui, que em Guimarães é respeitado apenas e só no plano formal. No plano substancial, a oposição não tem os poderes e as armas necessárias para fazer o seu trabalho em plano de igualdade com o poder. Mas, Carlos Carreira Maria, recordar que o Estatuto da Oposição, o relatório, foi aprovado por unanimidade na penúltima reunião da Câmara Municipal. António, porque, como eu digo, no plano formal é respeitado o que diz a lei. A questão é no plano substancial, inclusivamente... Não devia ser também tido na devida conta na apreciação que a oposição fez a esse plano. Como é que pode haver o plano da oposição ser respeitado quando, como eu já referi aqui várias vezes, todas as propostas que a oposição apresenta são chumbadas? Independentemente do mérito que as mesmas têm. Para mim é evidente que aí não há nenhum estatuto de oposição que seja respeitado. No fundo, a apreciação que é feita desse relatório é puramente formal, que é feita no plano, em períodos determinados nos termos previstos na lei, mas não passa disso mesmo. Agora, o que nós temos aqui de novo, inclusivamente aconteceu no dia de hoje, foi a presença de novo, que já aconteceu noutros períodos, mas com uma presença mais, no fundo, mais notada, porque vem em grupo. Inclusive esse grupo é para se fazer sentir notar, no sentido para criar algum respeito por parte da Câmara Municipal, para que ao decidir os temas que estão em processo já avançado, tenha em consideração que determinado tipo de grupos vão à luta pelas posições que entendem melhores. Eu quero dizer, relativamente, inclusive, à questão de se fechar as ruas no Centro Histórico de Guimarães, a questão dos peões, que eu sou completamente a favor da posição assumida pela Câmara Municipal e, portanto, independentemente, porque nós também teremos, não obstante ser oposição, temos que ter a frontalidade de dizer que não é pelo facto de haver mais ou menos ruído que nós temos que concordar ou discordar com as posições que são assumidas. Eu entendo aqui que a Câmara Municipal está aí no bom sentido e que, independentemente de ter que ouvir todas as posições e ter que, com base nos estudos, decidir. Mas sobre este assunto, em abstrato, a reunião da Câmara em abstrato, o modelo de funcionamento, aquilo que o Torquato Ribeiro falava da conquista do período antes da ordem do dia... O período antes da ordem do dia é a forma que a oposição tem de minimamente ter voz, porque senão não tem voz. Pura e simplesmente, vamos ali, a maioria tem os votos necessários para aprovar todas as propostas e, portanto, no limite, é uma mera forma de nós criticarmos, inclusivamente coloca a oposição no mau papel de só, no fundo, desconstruir as posições de quem está no poder. O PAO, período antes da ordem do dia, permite que a oposição leve os seus temas e também estabeleça, no fundo, criar aqui uma agenda política ou mediática para as posições e, no fundo, para a agenda política que tenham. E é a forma que a oposição tem, de facto, de travar uma luta democrática minimamente, direi, equilibrada e decente. Vamos ouvir Francisco Teixeira, o que é que tem a dizer também sobre isso? E é o ex-vereador e também o pensador sobre a ciência política e o professor. Bom, antes de mais nada, boa noite a todos, particularmente ao Torquato Ribeiro, por estar aqui como nosso convidado, com muito prazer, penso que falo por todos que o temos aqui. Nós já refletimos aqui há 8, 9 meses, justamente sobre o modelo da organização. Diz? Boa memória. Sobre o modelo de organização das reuniões de Câmara. Eu acho que aqui temos de fazer uma distinção clara. Uma coisa é aquilo que está consignado na lei. Bom, e o que está consignado na lei, já vamos falar sobre isso. Outra coisa é o modo como, do ponto de vista logístico e prático, se pode organizar a Câmara Municipal de Guimarães, como se pode organizar o funcionamento do órgão Câmara Municipal de Guimarães,
que pode ampliar, facilitar ou não a presença da oposição e não só da oposição. E justamente da cidadania não representada no órgão municipal. Vamos então à primeira. Bom, não vale a pena chorar relativamente ao facto de que o poder que ganhou as eleições democraticamente tem mais recursos, porque está a tempo inteiro, tem mais informação, tem mais recursos, tem assessores, tem... profissional. Portanto, não vale a pena chorar sobre isso. Quer dizer, é uma circunstância fáctica que decorre do atual modelo de funcionamento institucional, legal, normativo das câmaras municipais. Bom, e muito menos é razoável, do meu ponto de vista, dizer que a oposição não é considerada porque as suas propostas não são aprovadas. Quer dizer, era o que mais faltava. Se agora as propostas da oposição... Eu não disse que tu disseste, foi o Carlos que disse. Foi o Carlos que disse. Era o que mais faltava para se respeitar a oposição, e só se respeitaria se as propostas da oposição fossem aprovadas. Bom, então não valia a pena... haver, e assim se respeitar a democracia. Assim não valia a pena haver eleições e, portanto, não valia a pena sequer votar. É assim que há uma assimetria, evidentemente que há uma assimetria. E essa assimetria nunca se vai integralmente resolver, não é? Nunca vai deixar de ser assimetria entre o poder e a oposição. Mas devo dizer que, é para aqui que eu queria caminhar agora, que o período antes da ordem do dia, a partir do momento em que se institucionalizou e se tornou um momento importante do debate político local, deu uma nova vitalidade democrática e cívica às reuniões da Câmara Municipal. E tem sido frequentemente o principal momento em que a oposição faz frente ao poder, em que o poder debate com a oposição e responde à oposição do modo que acha adequado, e que isso tem sido muito vivo. Quer dizer, não podemos dizer que a democracia em Guimarães, neste órgão municipal, com o período antes da ordem do dia, mas não só, já lá irei, tem sido uma coisa morta, uma coisa mansa, uma coisa morna. Não, tem sido muito vivo. E, portanto, eu acho que isso vai a favor da democracia local. Como também vai a favor da democracia local e da democracia na Câmara Municipal de Guimarães, órgão, o facto, e também de alguma maneira já começa a acontecer, mais esporádico, mas também acontece na Assembleia Municipal, o facto de cada vez mais frequentemente termos cidadãos, e agora até cidadãos muito jovens, a intervir no momento em que é destinado aos cidadãos poderem intervir, quer questionando, quer simplesmente opinando, quer fazendo perguntas à Câmara Municipal, e isso também tem ocorrido frequentemente. Quer dizer, hoje tivemos os jovens estudantes de Guimarães, era a Presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária Francisco de Luanda que estava ali a falar, a interpelar diretamente a Câmara relativamente aos problemas de intermodalidade que têm existido entre os transportes urbanos de Guimarães e da periferia de Guimarães. Bom, isso eu diria que é uma mais-valia enorme, é uma razão para ficarmos satisfeitos, independentemente do conteúdo, não é? da intervenção, que não ouvi nem interessa para o caso. Mas que, pelo menos na minha perspectiva, foi uma excelente intervenção a todos os níveis. Pronto. Na clareza com que apresentou o problema, de facto, muito bem. Pronto, melhor ainda. Se o conteúdo foi bom, ainda melhor. Mas para mim, a questão de facto é a presença. Tivemos uma intervenção que eu não ouvi, mas tenho a certeza absoluta que foi uma intervenção muito forte, relativamente à questão da via do Ave Parque. Vinda não da oposição, mas vinda de alguém que já tem uma representatividade de um grupo de cidadãos e que representa algum movimento associativo de Guimarães. E também tivemos... José Cunha. A José Cunha, exatamente. Tivemos uma intervenção muito forte da Associação do Comércio Local de Guimarães. Comércio Tradicional de Guimarães. Do Comércio Tradicional de Guimarães. Bom, e isto, de facto, vitalizou de uma maneira muito forte a reunião de Câmara. Portanto, não me venham a dizer que não há aqui uma vitalidade cívica forte. Nem sequer eu acho que isto é episódico. Acho que isto tem vindo a ganhar, tem vindo a progredir. Claro, não é todas as semanas ou de 15 em 15 dias sempre igual, já sabemos, nem seria de esperar que assim fosse. Mas a verdade é que tem vindo a ganhar presença, os cidadãos têm vindo a ganhar presença nos espaços de representação, numa relação tensa, como é justo que seja, entre a representação institucional e a cidadania direta, se assim quisermos chamar.
E, portanto, eu não partilho nada da ideia de que há ali um formalismo vazio que não tem tido valor democrático. Não. E já falaremos, quando falarmos da resposta, já falaremos disso certamente, eventualmente com visões diferentes, quando falarmos da resposta do Presidente da Câmara à Associação do Comércio Tradicional de Guimarães, para vermos como há razões para pensar, independentemente do conteúdo, eu já vou terminar, independentemente do conteúdo, de uma certa vitalidade cívica que se assiste neste momento em Guimarães. Por último, uma questão meramente formal. Eu há 8 meses disse e repito, eu acho que o modelo prático, logístico das reuniões de Câmara Municipal de Guimarães tem que mudar. Acho que aquela sala é muito pequena. Acho que as reuniões têm que ser transmitidas em direto na internet. Acho que os documentos anexos das agendas têm que ser disponibilizados a todos os cidadãos. Acho que a informação, na medida do possível, deve ir mais cedo para a oposição. Claro que acho. Mas há aqui uma questão de ponderação prática e política, sejamos claros, isto não é só a questão prática. E, portanto, acho que as reuniões de Câmara têm que sair daquele espaço, embora aquele espaço seja muito bonito, é verdade. Quer dizer, já não é minimamente funcional e já não há... e está-se a manifestar pequeno, não é? Hoje foi manifestamente exíguo. Não só, mas não é só hoje. Mas não é tem só dificuldades de acesso. E tem dificuldades de acesso para as questões da mobilidade e eu diria tem dificuldades de acesso, ponto, de cura, não é? Quer dizer, as pessoas para chegarem lá, aquilo é um labirinto, quer dizer, tinha que haver um espaço nobre na Câmara Municipal que permitisse à cidadania uma acessibilidade mais forte. E com uma presença muito mais forte. Já dei aqui algumas pistas de coisas que eu acho que podiam ser feitas e que melhorariam do ponto de vista logístico sem alterar a lei, porque essa é outra discussão, e esse debate e a competência da Assembleia da República, que poderia melhorar. Agora, não estou cético relativamente à qualidade da democracia em Guimarães, eu dizer, pelo contrário. Eu, se me permite só alguma aliás, coisa... eu gostava de os ouvir, quer o Trocado, quer o Carlos Ferreira Amorim, sobre algumas destas hipóteses que o Francisco aqui lançou. Não, o Francisco, naturalmente, e eu concordo em parte com aquilo que o Francisco disse, porque é a visão de quem sabe como funciona a Câmara, porque já lá esteve, mas sabe como funciona a Câmara com uma visão, digamos, de quem lá esteve enquanto poder. E foi por isso que eu ressalvei isso no primeiro momento em que falei. Porque, de facto, o Francisco, com certeza, nunca teve dificuldade em obter uma informação dentro dos serviços da Câmara com a rapidez que eu precisaria e nunca a tive. Portanto, eu até vou dizer isto, que isto é absurdo. Eu cheguei a colocar questões sobre determinadas consultas a processos que, se me deslocasse ao balcão da Câmara, tinha acesso imediato ao processo de licenciamento, coisa que, se pedisse formalmente em reunião de Câmara, teria só passado 1 mês ou 15 dias. E, portanto, isto é absurdo. É completamente absurdo. É tratarmos de democracia. Eu já não digo que seja problema de democracia. O que eu acho é que digamos, há uma série de usos e costumes que se foram adquirindo ao longo dos tempos, as coisas não foram contestadas e foram funcionando assim. E eu tive grande dificuldade sobre isso. Cheguei a colocar até questões destas em cima da mesa, porque vamos lá ver, eu levantei uma vez uma questão da Torre de Homenagem, como todos se lembram, a Torre de Homenagem não, a Torre da Alfândega. E para saber se de facto a Torre da Alfândega foi comprada ou não por A ou por B e a Câmara não usou o direito de preferência, eu soube de imediato a quem fui consultar, mas não me pôde dar nenhuma prova disso porque eu tinha que o requisitar. E, portanto, eu tive que me remeter um bocado a um certo silêncio para manter a estrutura a funcionar normalmente. Isto é inconcebível, quer dizer, não funciona. As coisas assim não funcionam. E, portanto, e é preciso perceber-se que quando alguém, vamos imaginar, por mera hipótese, há uma hecatombe qualquer e há alguma anomalia e o Partido Socialista começa a ter algumas fragilidades na sua sustentabilidade enquanto poder. Quem vai substituir aquele sistema, não é? Quem vai substituir muitos daqueles serviços, terá que ter acesso a muita informação que eu vejo com grande dificuldade de ser partilhada. Portanto, nós estamos aqui também com um problema muito grave, quer dizer, porque de facto, porque eu quando fui para vereador, não há, digamos, uma fase de comportamental, não há digamos, uma caderneta que nos diga assim, tens que fazer isto, ou fazer aquilo, ou fazer aquilo outro. Nós vamos fazendo aquilo que nos permitem fazer e que nós sabemos fazer. E, portanto, nem há tampouco uma apresentação, que é uma coisa que eu acho lamentável, uma apresentação dos vereadores aos serviços da Câmara Municipal. Poderia haver eu consegui um gabinete da oposição e abria aquele gabinete todas as terças-feiras. Fiz questão, todas as terças-feiras de manhã.
Mas eu não tinha ninguém ali dos serviços da Câmara para fazer, ou para nos dar indicações sobre que um munícipe que vinha com um problema qualquer, para quem indicar aquele problema. Portanto, não há uma aprendizagem que devia ser, ou seja, não há uma aprendizagem da nossa parte, mas também não há uma indicação dos procedimentos, nem facilitação desses procedimentos. É sobre isto. Eu não estou a falar aqui de mais ou de menos democracia. O que eu acho é que o poder podia ser exercido da mesma forma, a maioria é legítima. É evidente que eu também discordo um pouco, quer dizer, não é propriamente assim como o Caneja disse, que quer dizer, o facto de ser oposição tem que ser aprovado, isso é evidente, eles têm a maioria, têm um programa a defender e vão defendendo essa maioria, nós vamos fazendo aquilo que é possível para tentar contrariar isso, mas há toda a legitimidade em que eles aprovem aquilo que acham que devem aprovar. Não ponho isso nessa questão, mas ponho na questão de alguma igualdade do ponto de vista da informação e do ponto de vista do estatuto. E nesse caso, não é. E mais, eu vivi num período, enquanto vereador, em que até a própria representação, muitas das vezes era posta em causa com aquela assessoria toda que andava por ali pelo meio. Havia pessoas colocadas em sítios que nós propriamente não tínhamos acesso. Vá lá ver, quer dizer, é preciso ter alguma noção das coisas. E eu penso que o facto de haver uma maioria absoluta, que para mim, do meu ponto de vista, pronto, muitas vezes também prejudica estes procedimentos e estas aberturas, porque pronto, não se tem que dar satisfações a ninguém e as coisas são mais livres, mas acho que há um mínimo que se tem que atender, tendo em conta que todos nós, independentemente da forma de estar, da forma de pensar, todos nós, penso eu, e dou isso o benefício da dúvida a todos, mesmo ao poder, estão ali para fazer o melhor. O Torquato Ribeiro foi vereador em 2013. 2011, fui substituir o Salgado Almeida em 2011. Exatamente. Fiquei até 2016. Exatamente. Já passaram alguns anos. Acho que ainda essas falhas ou essas dificuldades que apontava da sua altura ainda continuam atualmente? Do conhecimento que tem? Eu penso, se me permite assim, eu penso que o Francisco Teixeira esteve num período em que ainda vinha de alguma discussão, que há alguns resquícios que ainda vinham da não maioria absoluta. E, portanto, o Francisco Teixeira ainda andou ali num período de alguma readaptação e, naturalmente, que não passou esse período. Não passou, pelo menos, de todo. E, portanto, teve ali processos que depois se foram adquirindo, porque, acima de tudo, o Francisco Teixeira é vereador numa fase quase... Pronto, não foi logo de imediato, eu penso que não foi logo de imediato, foi logo a seguir, mas... A segunda maioria do PS. A segunda maioria do PS, portanto, mas ainda havia, digamos, os vícios, tais vícios e costumes do anterior. No final da primeira maioria do PS, no início da segunda. Pronto, portanto, isso já não... Mas nunca sentiria isso, porque fazia parte, digamos, do Executivo, tinha competências delegadas e, portanto, naturalmente, dentro da área dele podia fazer aquilo que... Carlos Caneja Moreira, sobre algumas destas propostas que o Francisco aqui fazia. António, eu lembrei-me agora de Francisco Sá Carneiro, quando dizia que nunca se sentiu tão sozinho e nunca tinha tanta certeza de que estava certo naquilo que dizia. E eu não tenho a menor dúvida, com o devido respeito, quer para a opinião do Torquato Ribeiro, quer de Francisco Teixeira, de que uma democracia substancial deve ir no caminho daquilo que eu proponho e que defendo, que é o único critério de decisão em democracia, independentemente das maiorias, é o interesse público. É o superior interesse da comunidade. E, portanto, em democracia, mesmo as maiorias absolutas não são poderes absolutos. E, portanto, não me deixa de criar alguma perplexidade quando se diz que as reuniões de poder de Câmara Municipal, do que seja, é uma mera teatralidade em que já se sabe que só é aprovado aquilo que o poder propõe e que a oposição deve fazer de conta que critica alguma coisa. Isso, para mim, não é democracia nenhuma. Isso é um simulacro. Para mim, democracia é a melhor proposta, é aprovada, independentemente de haver uma maioria que tinha um programa que foi sujeito a votação e que esse programa deve ser aplicado porque tem a maioria. Agora, em casos casuísticos, em casos que há propostas concretas para determinado assunto que, entretanto, surgiu, em que a proposta da oposição reconhece o mérito, tem a capacidade de dar resposta e, mesmo assim, quem está no poder não o aprova porque tem a maioria para isso, simplesmente porque vem com o carimbo, vem com a chancela de um partido da oposição, vão-me desculpar, mas isso é uma entorse grave à democracia. O Carlos está-se a referir à votação de hoje dos subsídios a atribuir aos passes para um conjunto de pessoas que... Não necessariamente, António. Eu tenho aqui feito uma inventariação clara de várias propostas do PSD que, inclusive, posteriormente, até acabam por ser apresentadas pela Câmara como se fossem delas. E, portanto, nós temos aqui, inclusivamente, o Francisco diz que deveríamos ir ao concreto, se bem se recorda do último programa, e eu expliquei várias situações em concreto em que o PSD apresentou propostas
que inclusivamente foram aplicadas por juntas de freguesia do próprio PS e que depois o PS votou contra para depois mais tarde aplicar coisas similares. E, portanto, para mim, a democracia tem que ser substancial. E esta democracia participativa, esta democracia que de facto é real, se não for assim, afasta as pessoas. É por isso que as pessoas entendem que se há um debate em que está uma pessoa do PS, do PSD ou de outro partido, já nem ouvem. Porque aquele vai defender tudo que o PS é que é o melhor do mundo, o PSD vai dizer que o PSD é o melhor do mundo, e no fundo, cada um está na sua caverna e ninguém comunica com ninguém, e no fundo, quem fica a perder é o superior interesse da comunidade. E isso, para mim, é absolutamente inaceitável. Permite. Sim. Vai lá ver. Disseste agora democracia participativa. Onde é que nós estamos a viver numa democracia participativa? Nós estamos a viver numa democracia representativa. A democracia Isso é completamente diferente. Mas não é diferente. A democracia O que passa Nós a ser... hoje tivemos na reunião de Câmara uma democracia participativa que é em todos têm direito a intervir. O fugaz momento de uma posição participada em relação a um organismo, mas não quer dizer que vivamos numa democracia participativa. Estamos a falar em dois níveis. Quando se fala de democracia representativa, é quem exerce o poder e exerce por intermédio em representação do povo. E a democracia participativa é depois essas estruturas participarem no processo de decisão democrática. Portanto, não estamos a falar em planos completamente diferentes. Uma coisa a democracia representativa tem a ver com a escolha de quem nos governa. Outra coisa é o processo de decisão democrática, que é uma democracia participativa, em que, inclusive, os administrados têm direito a participar no processo de decisão. Agora, o que eu entendo claramente... Eu estou a ouvir o Caneja e estou-me a lembrar da moção do 25 de novembro. E, portanto, a moção do 25 de novembro? Do 25 de novembro, que o PSD se absteve. Mas, se não sabe qual é a minha posição, para mim é 25 de abril sempre. Não, mas sabe que... A minha posição pessoal é 25 de abril Caneja Amorim. Mas a democracia participativa morreu... Não morreu. No 25 de novembro. Adiamos essa conversa para novembro. Há quem defenda que o 25 de abril salvou o 25 de novembro. Eu entendo que o 25 de abril, o 25 de abril estragou-se. Foi agressando ao plano. Mas relativamente aqui a esta questão, eu não queria deixar de dizer que, inclusivamente, outro dos pontos que me deixa perplexidade é, inclusivamente, a ironia no limite da arrogância de que o Partido Socialista depois avalia de que só lá porque vem da oposição nós não temos nada que votar a favor, porque nós não estamos aqui para dar miminhos e para tratar com carinho a oposição. Eu continuo a dizer que isso é um sinal claro de uma posição de poder absoluto e não de maioria absoluta, que inclusivamente a comunidade vimarense tem que valorizar e tem que avaliar. Porque, de facto, inclusivamente, tem que se reconhecer mérito. Em Guimarães não é fácil fazer oposição. Em Guimarães não é fácil fazer oposição. Em Guimarães não é fácil porque, neste momento, o Partido Socialista é um partido hegemónico, completamente hegemónico em Guimarães. E esse trabalho é bastante árduo. Isso é mais uma da razão que me leva a dizer que toda a proposta da oposição, de facto, deveria ser analisada numa perspectiva, de facto, apenas e só do superior interesse. Eu não estou a dizer que todas as propostas do PSC devam ser aprovadas, ou da CDU, quer que seja. Mas dizerem-me que de 100% das propostas são as 100% más, portanto, são as 100% chumbadas, se me dizem que isso é democracia, permitam a humildade de eu dizer que não concordo. Francisco Teixeira? O Carlos insiste... Só para concluir, está bem? Não, há aqui uma discordância, ou talvez sim, ou talvez não, relativamente ao Turcato, mas já conhecemos esta ideia, esta lógica Calimero, não é? Não gostam de nós, votam sempre contra, e portanto isto lá não está a arrogância e a ironia. Não é arrogância, ironia sim, mas não é arrogância nenhuma. Isso é um partido burguês que quer humilhar a oposição, isso não faz sentido. A ironia partido português. A ironia, mas não é arrogância. A ironia, mas não é arrogância, Carlos. Essa ideia de que só há democracia local se o poder aprovar uma percentagem, que é a percentagem que o PSD achar certa das propostas da oposição, enfim, não faz sentido. Isto tem que ser discutido em concreto. Mas há uma questão mais importante. Brincar com as palavras numa lógica de convicção e que é factual, está à vista de todos. Francisco, tu sabes que nós temos razão, mas tu queres diminuir no plano retórico, invertendo aquilo que é dito. Há uma questão mais substantiva. Joguemos com a retórica, então. Há uma questão mais substantiva. A questão do acesso à informação, dos vereadores da oposição em particular.
Bom, antes de mais nada, eu quero Eu queria dizer... falar dos milhões, mas não vamos falar. Antes de mais nada, só quero dizer uma coisa. O Turcato disse que este momento da democracia participativa, que faz parte, quer dizer, o modelo de organização das câmaras e das assembleias municipais, que tem este momento de intervenção da população, dos cidadãos, é um instrumento formal, normativo de democracia participativa. E eu não acho que isto tenha sido fugaz. É uma questão empírica. É ver que se não tem havido um crescendo de participação dos cidadãos na reunião de Câmara. Portanto, não vejo isto e na como... Assembleia Municipal. E na Assembleia Municipal também. Mas na reunião de Câmara mais. Não vejo isto como algo meramente fugaz. Por isso é que eu disse que, do ponto de vista formal, independentemente da substância, das opiniões, que uns discordam, outros concordam, acho que Guimarães vive um momento relativamente bom da sua democracia local, que também tem a ver com uma coisa que hoje é diferente de há 10 anos atrás ou de 15, que é o facto de haver muita imprensa. Eu lembro que Guimarães tinha muita imprensa há 30 anos, depois deixou quase de ter imprensa local, há 20 anos atrás, e recomeçou a ter imprensa local há 5 ou 6 anos atrás, com pluralidade, mas não é? muito reduzida em relação a 2011. Quer dizer, mas neste momento temos vários órgãos de comunicação social local. Francisco, eu falava para 4 televisões na reunião de Câmara e agora não falava para nenhuma. Falas para duas. Nos últimos tempos não falava para nenhuma. Agora falas para nenhuma. Agora falas para duas. Agora há vídeos permanentes das oposições e do poder das reuniões de Câmara. Mas há uma coisa que eu acho que vale a pena, em nome do rigor, na minha opinião, tematizar relativamente à crítica do Dr. Cato, relativamente à questão da informação. E também tem que se ver em concreto. Vamos já ver. O modelo autárquico, as pessoas, é difícil explicar isto às pessoas, não é? Mas o modelo autárquico, os que estão aqui a esta mesa sabem, é um modelo híbrido. O modelo autárquico das câmaras municipais é um modelo híbrido. Porque nós temos as câmaras municipais que são simultaneamente órgãos executivos e simultaneamente órgãos deliberativos. São uma espécie de um parlamento local, mas que se lhe diz que tem funções executivas. E, portanto, temos uma parte da Câmara que... O Parlamento é a Assembleia Municipal. Mas não só. Por isso é que é híbrido, justamente, Carlos. Porque na Câmara Municipal tu tens uma função de deliberação global e de racionalização dos processos de 15 a 15 dias. Mas depois, parte dessa Câmara Municipal, que o Turcato chama o Executivo, são aqueles que têm tempo distribuídos, que estão a tempo inteiro. Portanto, temos aqui, no mesmo órgão, pessoas com duas funções diferentes, completamente diferentes. E isto é importante relativamente à informação. Porquê? Vamos já ver. Os processos deliberativos, um processo urbanístico, tipicamente, pode haver informações dos técnicos, opiniões dos vereadores, informações dos técnicos. Há um processo de deliberação no sentido há uma troca de informação. E enquanto esse processo deliberativo está em curso, pode haver cartas de terceiros, pode haver informações técnicas de quartos, e enquanto este processo deliberativo está em curso, é duvidoso que isso possa estar aberto mesmo aos vereadores da Câmara Municipal de Guimarães. Porquê? Porque enquanto que o processo deliberativo não está concluído, é difícil tomar decisões e tomar opções sobre algo que não está consolidado. Não sei se me estou a fazer suficientemente entender. Mas vou dizer que não tem razão. Pronto. Está bem, ok. Claro que tens razão. Vamos já ver. Francisco, se me permite só uma pequena parência, sem que porque tu disseste, eu concordo com isso. Agora, só não concordo porque tu estás, de facto, aquilo que puseste como exceção, que são os processos que estão pendentes, que estão digamos, em discussão, e esse de facto não tem acesso. Agora, eu que falei foi de processos em que eu, enquanto público, tenho acesso a esse processo e enquanto vereador te esperava de... Por isso é que eu disse no início que talvez estejamos em desacordo ou não. Quanto a isso, não tenho a menor dúvida. Só para determinar que é importante. Os processos consolidados, não há nenhuma razão para que os vereadores não tenham acesso direto a eles. Os processos consolidados. Agora, os processos, e casos excepcionais também pode não ter, porque pela sua sensibilidade. Mas nos processos que estão em tramitação, e não é só no domínio do urbanismo, no domínio da economia, no domínio da cultura, no domínio do desporto, no domínio dos transportes, seja o que for, os processos deliberativos que estão em tramitação, é complicado, porque a certa altura não se sabe o que é que se está a discutir, não é? Um vereador faz uma pergunta a um serviço e diz o que é que mais... Diga-me lá, os técnicos, o que é que acha sobre isto? E isto vai no processo. Um despacho qualquer. Se, entretanto, o vereador da oposição pega naquela pergunta meramente, enfim, deliberativa, de informação, de querer esclarecer, para fazer disso um caso político, a certa altura já não se sabe o que está a discutir. E, portanto, uma coisa são, de facto, os processos que o Turcato falou, quer dizer, os processos consolidados, estão consolidados, ponto final, parágrafo, que
devem ter acesso rápido. Outra coisa é o processo em curso. E esses processos em curso também dependem de caso a caso, não é? Porque há coisas vulgares, não é? Agora, os processos mais complexos, eventualmente... Nós tivemos o exemplo da Ecoibéria. A Ecoibéria foi um processo que tramitou sempre dentro das competências e depois, quando começou a escaldar um pouco o Executivo tentou transferir as responsabilidades para o Executivo todo. Para o Executivo todo, não, para o coletivo. Para a Câmara global. Para a Câmara globalmente. Isso é injusto. Aliás, eu nessa altura repusei um pouco à discussão. Mas é uma questão concreta que exemplifica muito bem essa questão da ignorância não em relação aos processos. Que nós nunca poderíamos ter a mesma responsabilidade de quem teve essa eventualmente, mas isso com certeza. Eu acho que a oposição em geral não tem a mesma responsabilidade que quem tem o poder. Sim, eu concordo. Porque nós temos uma agenda. Não posso deixar de concordar. Porque nós temos uma agenda que na Câmara permite que vá à agenda à reunião de Câmara, o facultar uma bandeira à Associação A ou à Associação B e aquilo que é fundamental não aparece. Bom, sobre este assunto, os 30 segundos do Carlos Caneja Amorim. Exatamente, neste momento com o IVA a 55%, como é nas grandes superfícies. Relativamente, eu queria só dar uma nota, já que estamos a falar de modelo, e julgo que, inclusivamente, é algo que tem que ser claramente pensado e repensado. E pensemos em abstrato, esqueçamos que estamos a falar do Conselho de Guimarães, que é, com os poderes que estão a ser transferidos para os municípios, e antes dele, já em muitos dos concelhos, a Câmara Municipal é o principal empregador da comunidade. Com a transferência destas novas competências, que vai aumentar a escalada em termos de poder factual até das câmaras municipais, eu entendo que mais tarde ou mais cedo... A escala. Eu acho que mais tarde ou mais cedo o legislador vai ter que intervir no sentido de affirmative action, no sentido de uma discriminação positiva, no sentido de, não direi forçar, mas facilitar a alternância democrática. Porque se nada for feito, quer em sítios... Isso já foi feito, Carlos. Isso já foi feito quando se pôs a limitação de mandatos. Não, a limitação de mandatos é curto, Francisco. Porque a questão estamos a falar é de máquinas... Francisco, nós estamos a falar de máquinas... Cada partido só pode ganhar 3 vezes. Francisco, nós estamos a falar de máquinas de poder que, de facto, eu como eu digo, falo em sítios que o PSD tem essa máquina. Não interessa o sítio. Nós temos que criar mecanismos de alternância que, de facto, facilitem a mudança e a tornem possível. E há mecanismos legais, meios legais e conceitos legais que são possíveis criar para facilitar essa alternância. Eu entendo que o legislador é difícil porque os dois principais partidos, para se entenderem sobre isso, não será fácil, mas se nada for feito, o poder autárquico, para mim, perde prestígio. E o nosso tempo já terminou, mas o Carlos Caneja Amorim ainda queria falar sobre milhões e, portanto, eu era capaz de desafiar o painel sobre, num minuto cada um, a olharem para algum ponto de hoje que até pode servir de ponto para o próximo programa. Carlos, vamos aos milhões? António, mas que não sejam muitos. Não, são muitos milhões e cada um levaria a milhares de análises possíveis sobre a sua razão ou o facto de... Porque, inclusivamente, nós neste momento vivemos num período caótico em que está constantemente a sair informação, seja da Câmara Municipal, seja do Governo, seja de quem for, em que parece que está a ser constantemente a serem tomadas medidas, mas depois no concreto não se vê nada. Falou-se esta semana de 1 milhão para projetos relativamente ao BRT do Fundo Ambiental que foi atribuído. E que, de facto, nós ficámos... Mas já foi decidido qual é o modelo de mobilidade que vai ser aplicado? Então já vai-se aplicar 1 milhão em projetos? Em estudos? Como é que se passa de um momento para o outro e se gasta o dinheiro público e, inclusivamente, se dá a notícia à comunidade como se fosse um facto relevante e importante? Então nós não temos que decidir antes, qual é o modelo de mobilidade que nós queremos? Antes de gastar dinheiro. Na última Assembleia Municipal, se bem me recordo, o Socialista aprovou uma moção em que defendia o metro ligeiro. Sim. O metro ligeiro de superfície, que é... Contrariamente ao BRT. Então, quer dizer, vem agora 1 milhão de euros para estudar o BRT. Por outro lado, o Sr. Presidente da Câmara... sugeria que fosse... Falou-se de mais 1 milhão, que foi relativamente ao modelo de financiamento a assegurar para a requalificação das piscinas dos bombeiros voluntários de Guimarães, em que, mais uma vez, se diz que é preciso 1 milhão. E que o Sr. Presidente da Câmara diz que há um novo modelo. O Sr. Presidente da Câmara não tem noção que, desde que o Vitória Sport Clube saiu das piscinas dos bombeiros voluntários, a perda de receita para os bombeiros foi brutal, porque era aquela renda que era um dos principais meios de financiamento da Câmara Municipal, e vem dizer que agora é que está preocupado e que temos que encontrar um modelo. Como arranjamos um modelo para comprar a escada, agora vamos arranjar um modelo para requalificar as piscinas quando os bombeiros precisam dessa receita já há muito tempo.
Por outro lado, foi falado na maternidade de Guimarães vai receber 1 milhão de euros, portanto, mais 1 milhão para investimento. Quando nós não estranhamos quando há pouco tempo se dizia que ia fechar. A maternidade de Guimarães, supostamente, há pouco tempo dizia-se que era uma das maternidades que o CEO estaria a colocar a hipótese de encerrar. Quem é que disse, Carlos? Vamos para concluir. E de um momento para o outro, aparece aqui, Francisco, deixa-me só concluir, 1,5 milhão de euros, 1,5 milhão de euros para supostamente investir na maternidade. Vamos perceber aqui, e se calhar a curto prazo, vamos perceber se houve aqui uma cedência noutras valências que o hospital precisa e que já deviam estar em funcionamento para, com uma mão, lavar a outra. Está a pensar numa coisa que vai entrar em funcionamento em março? Veremos se vai entrar em março. E eu já sei de forma segura, o António está a adivinhar o programa futuro. Relativamente à via do Alparque, António, aí estamos a falar de 40 milhões, António. Como é que é possível? Fechamos com 40 milhões. Eu gostaria que... Porque nós estamos na Quaresma. Nós devíamos, de facto, haver algum jejum de milhões. Deveria haver algum jejum de milhões. Mas não, isto é um festim. Então o Sr. Presidente da Câmara... Não vai fazer o programa sozinho. O doutor... Francisco, eu queria se tivesse a amabilidade de tecer alguns comentários sobre esta questão. O Sr. Presidente da Câmara diz que vai avançar com o Ave Parque, mas que faltam 40 milhões para o orçamento. E que depois de abrir a concurso, veremos como é que eles aparecem. Então o Sr. Presidente da Câmara diz que, inclusivamente, já estão em curso expropriações. E nós faltam-nos 40 milhões que ele diz que a Câmara não os tem. Quer dizer, como eu digo, isto é milhões para trás, milhões para a frente, e nós estamos como sempre estamos. Trocato Ribeiro, não sei se também traz alguns milhões. Não deve estar. Não trago milhões, mas trago uma preocupação. Uma pergunta do vereador Ricardo Araújo, do PSD, sobre o pavilhão dos piratas. O Presidente respondeu que o pavilhão dos piratas vai ser construído, mas vai ser construído no terreno do Colégio do Ave. E que vai ser um pavilhão para o Colégio do Ave. Uma parceria. Uma parceria, mas que a Câmara é que vai pagá-la. E, portanto, ou seja, será uma parceria entre o Colégio do Ave e os piratas, mas, portanto, a Câmara mostrou-se muito sensibilizada para construir o pavilhão que o Sr. Presidente entende que o Colégio do Ave precisa. Eu quero lembrar aqui, ou a quem nos está a ouvir, e aqui aos meus colegas do painel, que a escola ali das piscinas, eu não sei o nome das piscinas, mas é João de Meira, penso que será João de Meira, já há muito tempo que precisa de um pavilhão. É uma escola pública, não é uma escola privada, não é um colégio público. Uma biblioteca e um pavilhão. E não vi ainda preocupação em resolver esse problema por parte do Sr. Presidente, mas pelos vistos, se for para resolver problemas, neste caso concreto, privados, há alguma apetência. Isso incomoda-me um bocado, até porque sei que se o Executivo se diz socialista, penso que deve valorizar, acima de tudo, aquilo que é público, que é a sua obrigação, enquanto... Francisco Teixeira, milhões, preocupações... Não, em nome da Quaresma e de um certo jejum retórico, eu só sublinho um ponto que eu acho que é importante. Independentemente da substância, o Presidente da Câmara, hoje na reunião de Câmara, deu um sinal muito importante da qualidade da democracia em Guimarães, independentemente da questão de substância, que foi, o Presidente da Câmara disse uma coisa importante, que é relativamente à questão da pedonalização. Disse o seguinte: logo o projeto de pedonalização do Centro Histórico e do Norte, do Toral e da Alameda, a Rua Santo António, esteja pronto, antes de lançar o concurso, irá a um plenário com comerciantes para discutir esse projeto, para eventualmente o corrigir, para só depois o concursar. Ora, cá está, um bom exemplo de democracia participativa, de envolvimento cidadão, que aliás vamos falar disso mais tarde, noutros programas, e que qualifica a democracia em Guimarães. Eu acho que há boas razões para pensar que globalmente a democracia em Guimarães está num bom momento. Se as posições que ganham são mais as do PS, as do PSD ou da CDU ou outras quaisquer, a conversa é outra. Agora, que existe uma capacidade de articulação muito forte entre o poder e a cidadania e a democracia participativa, isso existe. Eu bem imagino a vontade que o Carlos Caneja Amorim e o Trocato Ribeiro tenham em dar alguma réplica. Mas confundo o direito com o dever. Mas fica aberta a via para o nosso programa, porque por agora, porque chegamos ao fim mesmo do nosso tempo, vais reservar ainda um minuto
para trazermos aqui algum assunto que não devíamos ter falado, que não falamos, mas que merece ser falado, algo que deva ser recordado. E eu ia convidar já o Carlos Caneja Amorim a avançar com a sugestão que tenha ou o tema que elegeu para falar. O tema que eu elegi, António, é dar os parabéns à ASMAV, dar os parabéns a Dr. Domingos Bragança da representação da Câmara Municipal e a própria doutora Adelina Pinto, que também é uma apreciadora deste projeto, que de facto a Câmara optou por institucionalizá-lo e no fundo acho que vai alavancar ainda mais um projeto que é extremamente interessante. E acho que isto eleva Guimarães, porque inclusivamente eu não sei se há outros casos similares por esse país fora, mas tenho orgulho que em Guimarães se faça torneios de retórica envolvendo a juventude, envolvendo as escolas de Guimarães e com uma participação absolutamente fantástica, como estas imagens do documento, quer não só do número de participantes, como das pessoas que vão assistir aos debates. E, portanto, estando aqui presente Francisco Teixeira, dar-lhe os parabéns a ele, mas também não deixar de dar o mérito à Câmara Municipal, porque, de facto, viu um projeto que merecia o aplauso. É assim que eu gostaria que eles fizessem com as propostas da oposição, as que tivessem mérito fossem aprovadas. Trocata Ribeiro, não sei se também quer ainda lembrar alguma coisa que devemos estar atentos nos próximos tempos. Sim, eu alertava para uma iniciativa que vamos fazer no próximo dia 30 e 31 e nessa iniciativa será realizada uma delas no dia 30, pelas 18 horas será realizada uma apresentação do livro Elas Estiveram nas Prisões do Fascismo, que é uma edição que é financiada por vários organismos públicos e que tem como principal função, digamos, deixar uma memória daquilo que foi o passado de muitas mulheres que estiveram presas nas prisões fascistas e que muito lutaram, de facto, até pela sua própria sobrevivência. Na apresentação deste evento estará a Mariana Silva, que os nossos telespectadores conhecem, enquanto representante do Movimento Democrático de Mulheres, e a Conceição Matos, que é companheira do Domingos Abrantes, que esteve presa, foi a mulher que esteve presa mais de anos nas prisões do fascismo e que, portanto, irá contar partes da sua experiência. Foi uma experiência dolorosa, como se conhece, e, portanto, eu convido todos aqueles que estão interessados nestes temas a participar. Será uma reunião aberta no Milenário. E alerto também porque dentro deste tema tivemos a oportunidade, até porque tivemos também a casa aberta da ASMAV, e aqui agradeço ao Francisco Teixeira, digamos, a disponibilidade para isso. Já tivemos uma sessão com Domingos Abrantes sobre a fuga de Caxias. Também Domingos Abrantes esteve muito tempo preso. Nessa altura fugiu, mas depois ele tornou a ser preso. E o Domingos Abrantes estará novamente nestes dia 30 e 31 nas escolas secundárias de Guimarães, excetuando a Escola Virgínia de Moura, que não sendo secundária terá, de facto, também duas presenças do Domingos Abrantes que falará sobre a experiência da fuga de Caxias. Francisco Teixeira, também vais deixar alguma sugestão? Não, vou deixar uma sugestão que é mais uma sugestão retórica do que outra coisa, mas é importante que de alguma maneira perpassou este programa, por a coincidência, porque não fui eu que fiz o debate sozinho, não é? O Pedro Delgado Alves, que é um deputado do Partido Socialista, um deputado muito presente e com grande articulação na Assembleia da República. Meu colega de faculdade. Ah, é? Muito bem. Que vem ao Partido Socialista no próximo sábado às 3h30 da tarde, numa sessão aberta, embora na sede do PS, mas aberta a não militantes, a cidadãos em geral, vai discutir o problema da representação, a crise da representação. A representação está em crise quase desde sempre, não é? Mas, enfim, talvez não seja arriscado dizer que hoje está mais em crise do que já esteve, e quase chegados aos 50 anos do 25 de abril de 74, discutir até que ponto a nossa democracia ainda nos representa, se nos representa bem ou mal, de maneira absolutamente aberta, embora na sede do PS, acho que é um momento importante. E deste modo chegamos ao final de mais uma edição do Guimarães em Debate. Lembrar que nos próximos dias podem continuar a seguir-nos nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães. Por hoje é mesmo tempo de colocar um ponto final. Não saímos sem antes agradecer ao Trocato Ribeiro a disponibilidade que teve em vir conversar com o painel do Guimarães em Debate. Provavelmente teremos mais oportunidades para escutar as suas opiniões e as reflexões que aqui partilha com todos os que nos seguem. Final então do programa de hoje, a continuação de um fantástico fim de semana.